Olá pessoal, muito prazer. Se você caiu por aqui de paraquedas, eu me chamo Renato, sou autor aqui do canal Guardiões da Luz, que é um canal sobre espiritualidade, autoconhecimento e entretenimento. Seja muito bem-vindo e eu espero que você esteja muito bem. Essa é uma playlist, um podcast onde eu tento buscar artigos e trechos em livros espírita para explicar determinados temas que vocês têm muitas dúvidas aqui no canal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os obsessores. Como são, de onde vêm, por que vêm. Então, se você gosta desse tipo de tema, fica aí que vai gostar de ouvir sobre os obsessores. E eu peço que deixe um like, que você me ajuda demais a continuar por aqui. O que são os obsessores? Na doutrina espírita, o termo obsessor se refere a espíritos desencarnados que, por razões variadas, estabelecem uma ligação com pessoas encarnadas de maneira prejudicial. Esse processo de interferência é conhecido como obsessão. Diferente do que muitos pensam, obsessores não são necessariamente demônios ou entidades sobrenaturais. São, na verdade, espíritos que ainda estão presos a sentimentos de raiva, ciúme, ódio ou mesmo vingança. Como Emmanuel diz no livro Nosso Lar, a condição moral do espírito desencarnado determina a sua sintonia. Tipos de obsessão. Para entender a obsessão, vamos explorar os 3 tipos mais comuns que Allan Kardec menciona em O Livro dos Médiuns. O primeiro é a obsessão simples. Esse é o nível mais leve, onde o espírito tenta influenciar os pensamentos de alguém, causando distrações, pensamentos confusos ou incentivando sentimentos negativos. A pessoa ainda consegue resistir à influência, mas em momentos de fraqueza pode se sentir envolvida e atraída por esses pensamentos. Segundo, fascinação. Aqui a interferência é mais intensa. O espírito cria uma ilusão na mente da pessoa, influenciando-a a acreditar em ideias erradas ou em visões distorcidas da realidade. Isso pode levar alguém a agir de maneira contrária ao que normalmente agiria. Como Kardec explica, a fascinação é a forma de obsessão que cega o julgamento e faz com que a vítima não perceba que está sendo manipulada. Terceira, subjugação. Esse é o estágio mais grave e raro. A pessoa sente que está sob um domínio espiritual, quase como se perdesse o controle sobre as suas ações e pensamentos. Em casos extremos, isso pode até afetar o corpo físico, levando a movimentos involuntários ou a uma espécie de paralisia. Como e por que surge a obsessão? A obsessão geralmente surge por motivos que podem variar, mas frequentemente estão ligados a alguma ligação emocional ou a um sentimento mal resolvido entre o espírito obsessor e a pessoa. Vamos ver alguns exemplos aqui práticos para ilustrar. Imagine, por exemplo, uma pessoa que em uma vida passada teve conflitos sérios com alguém que agora é seu obsessor. Talvez um relacionamento que terminou mal, uma traição ou uma mágoa profunda. O espírito obsessor mantém aquele sentimento de rancor e, mesmo desencarnado, busca vingança ou reparação, acreditando que assombrar a pessoa lhe trará algum tipo de alívio. Outra possibilidade ocorre quando a pessoa desencarnada continua apegada aos vícios que tinha em vida, como álcool, cigarro ou até sentimentos de inveja e cobiça. Esses obsessores se ligam a pessoas encarnadas que possuem energias compatíveis, buscando inconscientemente uma fonte para continuarem vivendo essas sensações. André Luiz, no livro Libertação, explica bem esse processo. Os espíritos obsessores encontram nas fraquezas humanas uma porta de entrada para suas influências. Como os obsessores agem? Estão agindo aqui na luz, A luz aqui minha tá pinicando.
A ação dos obsessores é sutil e progressiva. Primeiro, eles tentam sintonizar com o pensamento da pessoa, como se fosse uma frequência de rádio. Vamos pensar numa pessoa que por algum motivo sente muita raiva ou ressentimento em relação a alguém. Esse sentimento negativo é como um ímã, atraindo espíritos que vibram naquela mesma frequência. Um trecho de O Livro dos Espíritos nos ajuda a entender isso. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginamos. Então, um obsessor pode inicialmente plantar ideias e sentimentos que a pessoa acredita serem dela, como irritação, angústia, pensamentos repetitivos. Aos poucos, essas influências se tornam cada vez mais constantes, afetando o estado de espírito e até a saúde física. Como a gente pode identificar a influência dos obsessores? A doutrina espírita nos ensina que a obsessão é um processo que deve ser reconhecido para ser combatido. Então, como saber se estamos sofrendo uma influência negativa? Mudanças no padrão de pensamento e emoção. A pessoa começa a sentir emoções que não correspondem ao seu estado usual, como tristeza repentina, medo, irritação constante ou até mesmo desespero. 2. Atração por vícios. Se alguém começa a sentir um desejo muito forte por vícios como álcool, drogas ou até mesmo comportamentos autodestrutivos, pode ser influência de algum espírito negativo. 3. Pensamentos obsessivos. Um ciclo de pensamentos repetitivos e perturbadores, como frases e ideias que não saem da cabeça, podem ser sinal de uma obsessão. 4. Dificuldades em orações e meditações. Como o pensamento positivo repele os espíritos negativos, a dificuldade para se concentrar em orações ou práticas espirituais pode ser indício de influências obsessivas. Como podemos nos livrar dos obsessores? A grande pergunta é: como podemos nos livrar dos obsessores e viver em paz? A doutrina espírita oferece algumas orientações e eu vou falar aqui para vocês. A vigilância dos pensamentos e emoções. Um dos primeiros passos é a vigilância constante dos nossos pensamentos. Evitar o cultivo de sentimentos negativos é fundamental. O livro Evangelho segundo o Espiritismo nos lembra da importância de orar e vigiar. Ou seja, estar atento e cultivar o bem. É difícil, mas a gente tem que tentar cultivar o máximo que a gente puder. Oração e caridade. Allan Kardec e outros espíritos benfeitores nos ensinam que a oração tem um poder imenso para afastar influências negativas. A oração fortalece nossa energia positiva, criando uma barreira contra os espíritos negativos. Além disso, a prática da caridade, a gentileza e o amor ao próximo ajudam a elevar a nossa frequência espiritual. Amparo espiritual. Buscar ajuda espiritual através de um centro, de um passe ou de um atendimento fraterno pode ser fundamental. Em muitos casos, os espíritos superiores também ajudam os obsessores a compreenderem seus erros e seguirem a sua evolução. O autoaperfeiçoamento. André Luiz, em suas obras psicografadas por Chico Xavier, reforça que o autoconhecimento e o desenvolvimento moral são escudos poderosos contra a obsessão. À medida que nos tornamos mais conscientes e equilibrados, nossa energia passa a atrair espíritos melhores. Por isso, a importância do autoconhecimento. Quando nos conhecemos, passamos a nos entender melhor e abraçar a nossa sombra, lidando melhor com todas as situações e, consequentemente, nos afastando de espíritos ruins. Muitas obsessões têm raízes em desavenças passadas e mágoas antigas. O perdão é, portanto, uma das ferramentas mais poderosas para se libertar de obsessores. Jesus, no Evangelho, nos ensina a amar os inimigos e perdoar 70 vezes 7.
Essa atitude de perdão dissolve vínculos negativos que ligam obsessores às suas vítimas. Entender o fenômeno da obsessão é essencial para vivermos com mais paz e equilíbrio. Obsessores são, na maioria das vezes, espíritos que ainda sofrem, que ainda estão em processo de aprendizado e que um dia também encontrarão um caminho melhor, um caminho da luz. E nós, enquanto encarnados, temos a oportunidade de ajudar, inclusive através da compreensão, da oração e do amor. Então, se em algum momento você sentir que está passando por influências espirituais negativas, lembre-se: vigiar os seus pensamentos, orar com sinceridade e cultivar o bem são as chaves para a sua libertação. E se precisar, busque apoio num centro espírita de confiança. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje, dos esclarecimentos. E se você não deixou um like ainda, deixa, por favor, que você me ajuda demais. E compartilhe esse vídeo para que chegue na casa de mais pessoas que precisam ter esse conhecimento.